E se eu te dissesse que o maior adversário da história recente do Vasco nunca vestiu a camisa de um rival, você pode achar que conhece a história. Você viu os gols de Romário, a genialidade de Edmundo, a virada épica da Mercosul, mas aquilo era apenas o palco iluminado. O verdadeiro jogo acontecia nas sombras. Futebol não é feito apenas de tática e técnica, ele é feito de poder. E houve um tempo em que o poder no Rio de Janeiro tinha nome e sobrenome e um charuto que jamais se apagava. Nós vamos mergulhar na mente de um homem que amou o clube com tanta força que quase o asfixiou. Um dirigente que transformou o Vasco em uma máquina de guerra psicológica, blindando o vestiário com ódio e paixão, enquanto corroía, silenciosamente, os alicerces da instituição. Se você quer entender por que um gigante tropeçou tantas vezes, pare de olhar para o gramado. A resposta está nos bastidores. Ao final deste vídeo, você não vai apenas conhecer a era Eurico Miranda. Você vai entender o preço real de vender a alma em troca da glória. Você precisa entender que, antes de a bola rolar, o jogo já havia começado na fumaça densa de um charuto que nunca parecia se apagar. Eurico Miranda não era apenas um dirigente. Ele era uma entidade autoconstruída, um vilão shakespeariano no calor tropical de São Januário que entendeu, talvez antes de qualquer outro cartola moderno, o poder da narrativa. Aquela mão no bolso e o olhar desafiador não eram meros tiques de arrogância, eram as ferramentas de um escudo impenetrável. Ele chamava para si os holofotes, o ódio da imprensa e a fúria dos rivais com uma precisão cirúrgica, criando um vácuo de pressão onde os jogadores podiam respirar. Enquanto o mundo lá fora batia em Eurico, o elenco estava blindado, protegido pela sombra de um homem que se colocava voluntariamente na linha de tiro. Era a construção deliberada do nós contra eles. Uma trincheira emocional onde vestir a camisa cruz-maltina significava alistar-se em uma guerra santa contra o sistema. Essa mentalidade de cerco, o famoso contra tudo e contra todos, não era paranoia menos. Era combustível de alta octanagem injetado diretamente na veia do clube. Eurico transformou o complexo de perseguição em uma arma tática, convencendo torcida e vestiário de que havia uma conspiração perpétua para derrubar o gigante da colina. E quando você convence um jogador de que o árbitro, a federação e a televisão são inimigos mortais, você não tem mais um atleta em campo. Você tem um soldado lutando pela própria sobrevivência. Ele sabia que o ódio move montanhas tanto quanto o amor, e canalizava essa energia agressiva para intimidar adversários antes mesmo de eles descerem do ônibus. O Vasco entrava em campo com a faca nos dentes, não porque a tática exigia, mas porque a atmosfera criada nos bastidores tornava a derrota uma impossibilidade moral, uma ofensa à honra que Eurico defendia aos gritos e pontapés nas portas das federações. Mas essa onipresença não se limitava aos gritos nos corredores. Ela infiltrava a psique dos árbitros e dos rivais, especialmente o Flamengo, em uma guerra psicológica sem precedentes. Eurico sabia que o medo é um componente decisivo no futebol, tão vital quanto o talento. Ao invadir o campo, peitar juízes ou ameaçar retirar o time, ele não estava apenas fazendo teatro, ele estava alterando a temperatura do jogo, manipulando as variáveis emocionais para que o apito soasse, na dúvida, a favor de quem gritava mais alto. Ele entendia a mística do poder. Se você agir como o dono do jogo, eventualmente as pessoas começam a acreditar que você é essa postura arrogante, essa certeza inabalável de que o Vasco era maior que qualquer regulamento. Criou uma aura de invencibilidade nos anos de ouro, onde a Cruz de Malta pesava toneladas nas costas dos adversários, que já entravam em São Januário sentindo-se derrotados pela força gravitacional de um único homem. No entanto, essa força bruta escondia uma relação paternalista e profundamente tóxica, onde o clube deixava de ser uma instituição para se tornar a extensão da sala de estar de seu mandatário. A lealdade a Eurico valia mais do que a competência, mais do que a técnica, mais do que a lógica. Ele tratava ídolos como filhos problemáticos, menos a relação de amor e ódio com Romário e Edmundo. É a prova cabal disso, concedendo privilégios imperiais
em troca de beijos na mão e submissão pública. O vestiário não era gerido por processos profissionais, mas pelo humor do doutor. Ele era o pai que dava o doce e o castigo, criando uma dependência emocional onde os jogadores jogavam por ele, e não pelo projeto. Era uma gestão de balcão, feita no fio do bigode, onde contratos eram selados com a palavra e a paixão. Ignorando que o futebol moderno já exigia contratos, métricas e impessoalidade. Essa centralização absoluta, onde o coração pulsava mais forte que o cérebro, criou uma mística insustentável a longo prazo. O Vasco venceu. E venceu muito, porque tinha talento sobrando e um escudo humano na diretoria. Mas o preço dessa proteção foi a erosão de qualquer estrutura que não dependesse do carisma de Eurico. O clube viu-se na adrenalina do caos, na resolução de problemas, na base do grito e da influência pessoal. E quando você baseia toda a sua estratégia na genialidade de um líder populista e na paixão desenfreada, você esquece de construir os alicerces que sustentam o time quando a tempestade passa. O sucesso mascarava a corrosão interna, a falta de processos, o amadorismo travestido de malandragem carioca, mas isso é só o apito inicial de uma tragédia anunciada, onde a glória e a ruína caminham de mãos dadas. Você precisa olhar para o período entre 1997 e 2000 não apenas como uma era de ouro, mas como um delírio de onipotência que custaria o futuro. Eurico, operando a caneta mais pesada do futebol brasileiro, montou esquadrões galácticos não com planejamento financeiro sustentável, mas com a audácia de quem aposta a própria casa na roleta. Ele trazia estrelas globais na canetada, movido por uma convicção quase religiosa de que o sucesso em campo pagaria qualquer conta. Era uma gestão movida a testosterona e intuição, onde a engenharia do time não passava por departamentos de análise, mas pelo desejo incontrolável de humilhar os rivais e mostrar força. O Vasco empilhou taças, Brasileirão, Libertadores. Mercosul, menos como quem empilha fichas de pôquer, criando uma sensação embriagante de que aquele modelo de mecenas sem dinheiro duraria para sempre. Mas a conta dessa festa, onde se contratava primeiro e perguntava o preço depois, estava sendo impressa em tinta invisível, pronta para cobrar juros compostos na alma da instituição. O problema é que, enquanto o Vasco vivia esse sonho lúcido de grandeza, o futebol mundial estava mudando a chave na ignição. A virada dos anos 2000 trouxe a era da gestão corporativa, do marketing agressivo, da fisiologia de ponta e da governança. E foi aqui que o modelo de balcão de Eurico colidiu frontalmente com a realidade. Ele recusava a modernidade como se fosse uma afronta pessoal, tratando departamentos de marketing e análise de dados como frescuras que não ganhavam jogo. Para ele, a marca do Vasco era ele mesmo. O patrocínio era a cruz no peito e a briga na federação. Essa recusa obstinada em profissionalizar os bastidores atrofiou o clube. Enquanto os rivais começavam a plantar sementes de estruturação, o Vasco continuava operando na base do improviso genial e do favor pessoal, tornando-se um dinossauro poderoso, mas lento demais para desviar do meteoro que se aproximava. Essa centralização obsessiva criou o fenômeno devastador da Eurico-dependência. Ele não apenas geria o clube, ele era o sistema. Nada acontecia menos da contratação do camisa 10, a compra de água para o treino, sem o aval imperial dele. Isso gerou uma paralisia institucional crônica. Os processos internos não existiam. Existiam apenas ordens. Funcionários não tinham autonomia. Departamentos não tinham orçamento próprio. E a inteligência do clube estava concentrada na cabeça de um único homem. Quando você retira a estrutura profissional e deixa tudo nas mãos de um cacique, você condena a instituição à orfandade eterna. O Vasco desaprendeu a caminhar sozinho. A cultura organizacional foi substituída pelo culto à personalidade, deixando um vácuo de liderança e competência que, na ausência de Eurico, transformava o clube em uma barata tonta, incapaz de gerar receitas ou gerir crises sem a figura do pai autoritário. O legado deixado por essa engenharia do caos foi a terra arrasada que se viu nas décadas seguintes.
Não se tratava apenas de dívidas impagáveis, embora elas fossem monumentais, mas da destruição do ativo mais valioso de um clube, a sua capacidade de se regenerar. A lógica de ganhar hoje e explodir amanhã deixou crateras estruturais, centros de treinamento sucateados, categorias de base negligenciadas em prol de medalhões caros e uma marca associada a brigas e polêmicas, afastando investidores sérios. Os rebaixamentos que vieram depois não foram acidentes de percurso, foram o sintoma final de um corpo que teve seus órgãos vitais consumidos pela febre do imediatismo. A mística da virada histórica da Mercosul cobrou seu preço em anos de sofrimento na Série B, provando que a paixão sem gestão é um incêndio que queima a própria casa. E é doloroso admitir, mas a sombra dessa gestão perdurou muito além da presença física de seu criador. A reconstrução do Vasco tornou-se uma tarefa de Sísifo, porque não bastava apenas pagar as contas. Era preciso exorcizar uma cultura inteira. O DNA do clube havia sido alterado para depender do conflito, do caos e do salvador da pátria. Quebrar esse ciclo vicioso exigia mais do que dinheiro. Exigia uma mudança de mentalidade que a torcida e os conselheiros, viciados na droga pesada do populismo euriquista, demoraram a aceitar. O clube ficou preso em um loop temporal, tentando replicar as fórmulas de 1998 em um mundo que já jogava o futebol de 2020. Mas é aqui que a história deixa de ser sobre passado e começa a apontar para o que realmente define o futuro. Eurico Miranda provou que a paixão e a mão de ferro podem vencer campeonatos. Mas o tempo provou que só a organização constrói dinastias. O que fica para você agora não é apenas a memória dos títulos ou das polêmicas. É o entendimento de que um clube não pode depender de um único coração para bater. Quando a idolatria supera a instituição, a conta sempre chega a menos e ela é paga com anos de reconstrução. Agora, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Vale a pena entregar a chave do clube a um ditador em troca de taças imediatas? Ou o preço de hipotecar o futuro é alto demais? Não saia de campo sem se inscrever e ativar o sino. A sua visão de jogo está evoluindo e a próxima análise vai te levar ainda mais fundo na tática que ninguém vê. E se essa história mexeu com você, espere até ver o próximo vídeo. Clique agora e continue aprofundando sua leitura de jogo.